Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Você em casa também, fique conosco. Estamos numa boa mensagem. Essa palavra vai alcançar teu coração, vai assim cercar você, vai fortalecer a tua vida de uma forma especial, no nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, estamos aqui no dia 4 de setembro, buscando ao Senhor no culto das 7h30 da noite. Estamos aí às portas de um feriado prolongado, mas estamos aqui. Domingo nós voltamos 8, 10 e 18 horas, dia de preparação, já uma preparação para a nossa ceia. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar bastante. Por isso participe, esteja conosco, venha buscar o Senhor, venha se colocar na presença de Deus, venha receber tudo aquilo que Jesus tem para a tua vida, o teu lugar diante do Senhor. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Salmos capítulo 30, versículo 5. Há tempos de batalha, irmãos. Há tempos que são difíceis, complicados, mas a alegria de Deus ela vem. Você pode ter essa certeza, Deus virá sobre a sua vida, fortalecendo o seu coração, sustentando você. Estamos aqui ainda tomando todos os cuidados possíveis, necessários. Eu também estou com a minha máscarazinha aqui, saindo, descendo do altar, também já coloco já, e caminhando, crendo no que Cristo tem preparado para a nossa vida. Eu queria trazer uma mensagem mostrando a condição do propósito da salvação de Deus. Por que Jesus ele é o único meio de salvação? O que Jesus ele fez por nós no Calvário? Porque a condição do pecado nos afasta de Deus. Nós vamos caminhar hoje e entender muitas coisas, que eu tenho certeza que Cristo vai cercar você, vai alcançar teu coração e vai fortalecer a tua vida em nome de Jesus. Então participe conosco. Pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, é o capítulo de número 3. Pega aí na sua palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 3. O versículo é o versículo de número 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas que glória é essa? Esse mover de Jesus, que cura, que sara, que liberta. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, o homem ele foi afastado do Senhor. Isaías diz que os nossos pecados, eles fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Eles nos afastam do Senhor. Por isso que nós temos que perceber uma coisa, que o homem ele já nasce com essa raiz do pecado. Ele nasce separado da presença, ou seja, da vida de Deus. Por isso que ele necessita de um Salvador. Por isso que ele precisa de Jesus. Ele necessita do Senhor. Porque se o homem ele continuar no pecado, daqui a pouco nós vamos olhar e nós vamos observar. Do lado, Romanos capítulo 6. Livro de Romanos, capítulo 6. Pega aí. Livro de Romanos, é o capítulo de número 6. O versículo é o versículo 23. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que a recompensa do pecado é a morte. Por isso, se o homem continuar nessa direção que ele tem seguido, sem Cristo, sem Jesus, ele está caminhando para a morte. Por isso, eu não posso permanecer com o pecado na minha vida. Eu preciso de um novo nascimento em Cristo. Colocar a minha vida diante de Jesus, reconhecer os meus erros, confessar a Cristo os meus pecados, confessar a Jesus os meus erros, receber de Deus esse perdão, para que eu venha de novo ser enxertado na videira e começar a desfrutar e participar de tudo que Cristo tem preparado para a minha e para a sua vida. Por isso que o homem fora de Jesus, ele está no pecado de Adão. E esse pecado o conduz à morte, uma morte eterna, um distanciamento do Senhor. Ele não conhecerá o seu Criador.
Mas quando há no coração um verdadeiro arrependimento, a pessoa percebe que algo tem afastado de Jesus. E ela vai a Cristo e ela confessa ao Senhor os seus erros, as suas falhas, e esse pecado ele é tirado. A Bíblia diz que aquilo que seria recompensa para com a sua vida é transformada, porque ela começa agora a participar da vida de Cristo sobre ela. Ela começa a vivenciar a vida de Jesus sobre ela. É algo diferente. Por isso é importante. Mas eu preciso entender uma coisa, irmãos, que nós temos que observar. Quando nós pegamos Evangelho de João, capítulo 3, um versículo bem conhecido nosso. Evangelho de São João, é o capítulo de número 3. Pega aí na sua palavra de Deus, por gentileza. Evangelho de São João, é o capítulo de número 3. No versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? Eterna. Então é Jesus que nos livra dessa morte que está preparada para aqueles que estão sem Jesus. Por isso que o Senhor, ele não veio condenar o homem. Se você ler o verso 17, diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por intermédio dele. Por que Jesus não veio condenar? Por quê? Por causa do pecado de Adão, o mundo já está em condenação. A pessoa que está sem Cristo, ela já está caminhando para a condenação, irmãos. Então, ela não vai ser condenada, ela já está condenada. E no momento, no instante que ela aceita Cristo, a Bíblia diz que ela passa da morte para a vida de Deus. Ela começa a desfrutar de tudo aquilo que Jesus tem preparado para ela. Por isso eu preciso perceber uma coisa. Deus, ele sabe que a pessoa, ela tem algo que o afasta dele. Deus, ele sabe que esse algo, que é o pecado, vai levar essa pessoa à morte. Mas Deus ama a pessoa e Deus abomina o pecado. Porque Deus quer a salvação de vidas. Deus quer a salvação de almas. Deus quer vidas transformadas, restauradas. Vidas entendendo que sem Jesus, que sem a presença dele, é impossível que você possa caminhar. É impossível que você possa ver a face de Deus, a presença de Deus. E é isso que você precisa observar. E é isso que você precisa entender. Aquele que ainda não aceitou a Cristo, precisa aceitar de uma forma verdadeira. Aquele que não passou ainda pelo novo nascimento, batismo nas águas, precisa também. Se já entende, se já compreende e já entregou a tua vida a Jesus, por que você tem protelado isso? Por que você tem protelado essa condição? Por isso é importante você observar. Mas vamos um pouquinho mais. Do lado você tem o livro de Atos, é o capítulo 4. Atos dos Apóstolos. Você está em João, vai à sua direita na sua Bíblia. É o capítulo de número 4. O versículo que eu vou ler com vocês é o versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser o quê? Salvos. E quem é que me livra dessa condição de morte? É Cristo, é Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Jesus, ele foi derramado por mim. O sangue de Jesus, ele foi derramado por você. Por isso é importante que nós venhamos perceber. Nós temos muitos meios em relação da condição da religião. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho é boa notícia. As boas novas de Cristo para com a nossa vida. E nós vemos a condição de muitos nomes, de muitas formas, de muitas maneiras, que se a pessoa ela buscar, ela tem uma mudança de vida. Mas quando eu olho para a Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Somente Cristo vai te conduzir a Deus. Somente Cristo te conduzirá à presença de Jesus, mas ninguém mais.
E quantos não estão percebendo a importância de Jesus na sua vida? Por isso, o homem, ele está na condição do pecado. Ele precisa entender que esse pecado, esse de Adão, ele necessita ser tirado, precisa nascer de novo. Aquilo que o Senhor disse a Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito, nascer da palavra, nascer de Deus. Quando a pessoa entende, ela precisa entender que somente Jesus, por intermédio dele, é possível esse novo nascimento. Somente o Senhor tem essa condição de fazer e trazer uma condição principal sobre a nossa vida. Aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios, que todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura eles são. Ela se torna uma nova criatura. Uma nova pessoa recriada segundo Cristo Jesus. E ela começa a partir desse instante ter as características de Deus. A Bíblia diz que algo dentro dela muda. Aquilo que impedia que ela tivesse acesso à presença de Deus é transformado. Eu sempre uso isso como exemplo, como se fosse um canudo que estivesse ali entupido, por exemplo. Você pega, por exemplo, um cano de água que às vezes pode entupir, aquela água ela não desce. Ela não vai seguir o curso normal. Assim é a nossa vida. É como se tivesse algo que impedisse que o mover de Deus ele corresse sobre a nossa vida. Quando a pessoa confessa a Cristo, ela começa a participar da obra de Deus, aceitando a Jesus, é como se isso fosse tirado. E aquilo começa a correr de uma forma, começa a fluir de uma maneira grandiosa. A presença de Deus, você consegue ver, sentir o amor de Deus para com a tua vida. Esse cuidado de Jesus para com você. Por isso, irmãos, não existe outra direção. Reconheça a obra de Cristo contigo. Aquilo que Jesus ele fez por você, que ele foi no Calvário, morreu a sua morte, pagou um preço sobre ele, levando as nossas dores, as nossas doenças, trazendo sobre a nossa vida grandiosa salvação. Por isso, quando eu olho para a Bíblia diz: nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Não existe outro nome. O único nome que nos traz a verdadeira salvação é o nome de Jesus. E é esse nome que nós temos que entender. É por intermédio dele que nós nos achegamos à presença do nosso Deus. A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Respeitando tudo, é o que a Bíblia diz. E eu não posso sair fora disso. Eu não posso me afastar daquilo que Cristo, daquilo que o Senhor, ele me traz pela sua palavra. Mas vamos um pouquinho mais no livro de Apocalipse, é o capítulo 3. O último livro da Bíblia, Apocalipse, é o capítulo de número 3. Pega aí na sua Bíblia aí. Isso, por gentileza. Livro de Apocalipse, é o capítulo de número 3. O versículo, irmãos, é o versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20. Diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cegarei e ele o quê? Comigo. Quando eu olho esse texto, eu observo mais ou menos assim. Às vezes você recebe uma pessoa que não é muito íntima sua na sua casa. Às vezes ela não vai ter acesso a certas áreas da sua casa. Às vezes pode ter acesso à cozinha, às vezes ali a sala de estar, a sala de jantar, a um toalete. Mas, por exemplo, não vai ter acesso ao quarto, que é uma coisa muito pessoal. A Bíblia diz que Jesus, ele precisa ter acesso a todo o nosso coração. E quando a pessoa ouve uma mensagem, ela ouve uma palavra, por exemplo, em relação do perdão, por exemplo. Quando nós ouvimos uma mensagem referente ao perdão, Jesus está batendo a porta. Porque muitos nessa área, quando ouve uma mensagem, a pessoa ela fecha a porta. Ela não permite Cristo alcançar o coração para que ela seja tratada, seja cuidado pelo Senhor.
Por isso eu preciso dar acesso a Jesus a todo o meu coração, não só parte dele. Ele precisa ser Senhor de toda a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Ele tem que ter acesso, colocando aqui, fazendo essa ilustração como uma casa, a todos os cômodos. Ele não pode ficar restrito somente a um lugar, a um espaço. E eu não posso somente aceitar no meu coração aquilo que eu gosto. Não, a Bíblia diz que o homem viverá, Deuteronômio diz, Jesus fala também em Mateus, de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus, é de toda a palavra. Não é só parte dela. E eu preciso observar que o Senhor tem batido a porta no coração. Porque aonde Jesus ele entra, ele transforma. Quando nós observamos aonde Cristo vai, ele muda. E da mesma maneira, se você abrir a porta do seu coração para Jesus hoje, ele vai transformar. Se você permitir que o Senhor cerque a tua vida, alcance o teu coração, ele vai te ajudar naquilo que você não consegue. Porque quantas são as vezes que nesse mundo muitas pessoas, no momento de dor, de dificuldade, às vezes nos viram as costas. Mas nós temos um verdadeiro amigo que é Cristo, que nos ajuda, que nos consola, que nos conforta, que nos sustenta, que nos mantém de pé. Aquele que diante de qualquer situação, adversidade, ele não vai te desamparar. A Bíblia diz que conosco o Senhor está todos os dias da nossa vida. Ele está conosco a cada dia, a cada instante, a cada momento, nos sustentando e nos fortalecendo. Por isso é importante você reconhecer essa grandeza de Deus sobre a sua vida. Entender essa condição do pecado. Se a pessoa continuar vivendo longe de Cristo, ela está caminhando para a morte. E a recompensa será um distanciamento do Senhor. Mas quando nós observamos isso, olhamos para Jesus, que não faz acepção de pessoas. Que pega, seja uma pessoa caída, com as vestes sujas, manchadas, limpa, santifica, purifica aquela vida, coloca de pé, faz com que essa pessoa ela tenha dignidade sobre esta vida. Mas nós precisamos entender que isso só é possível, como diz Atos dos Apóstolos, por meio de Jesus. Não existe outra forma. Não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Cristo tem batido, irmãos. Cristo tem insistido com muitas vidas. O Senhor tem enviado os teus mensageiros. O Senhor tem enviado a sua palavra, como enviou a Manassés. De todas as maneiras, de todas as formas, para que houvesse no coração dele arrependimento. Mas ele não ouviu. Quantos não estão atentando para isso? Não estão percebendo a importância de Jesus na sua vida. Ele é Senhor, ele é o teu Salvador. Reconheça isso, a tua dependência de Cristo, da presença de Deus. Vamos no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, é bem fácil de você encontrar aí na sua palavra de Deus. Abra aí na sua Bíblia. Livro de Lucas. É o capítulo 19. Lucas capítulo 19. No versículo 1 diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com quê? Com júbilo, com alegria. Versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Quando todos viram que Jesus entrava na casa de um homem pecador, eles começaram ali a murmurar, a zombar, a escarnecer. Mas como é que esse homem, se dizendo santo, entra na casa desse homem? Nós temos que entender isso, irmãos. Muitas vezes Zaqueu, ele pode representar o nosso coração, que necessita de um arrependimento, de entender que quando Jesus entra no nosso coração, tudo aquilo que de errado estiver é lançado fora. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando ele se coloca na casa de Zaqueu, Zaqueu disse: eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. É Jesus que leva o seu coração ao arrependimento. É Jesus que leva ao seu coração a perceber, a entender que se a pessoa continuar nesse caminho, nessa direção, ela vai caminhar para a morte, uma morte eterna, sem a presença de Deus. Mas quando Jesus entra, Jesus salva. A palavra aqui, ela envolve muita coisa. É o que o Senhor quer fazer na tua vida. Ainda que haja feridas, ainda que haja dores no seu coração, Jesus é aquele que vai curando, irmãos. Jesus é aquele que vai sarando. Vamos no livro de Marcos, capítulo 1, está do lado aí. Marcos, é o capítulo de número 1. Pega na sua Bíblia, no nome de Jesus. Livro de Marcos, é o capítulo 1. O versículo é o versículo 24. Diz assim: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de quem? De Simão e André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou, e a febre a deixou e o servia. Às vezes tem algo que impede que a pessoa sirva a Jesus. Aqui no caso da sogra de Simão, de Pedro, era uma febre. É Jesus que tem esse poder de tirar do coração aquilo que impede que você possa servir a Ele, que você possa se entregar. Às vezes a pessoa, ela tem vontade, ela tem anseio, mas ela não consegue. Parece que tem algo prendendo, que tem algo segurando a vida dela, que tem algo amarrando a vida dela. Ela faz um propósito, por exemplo, de oração e não consegue orar. Ela faz um propósito, diz: olha, eu vou à igreja, e não consegue ir. Mas quando Jesus entra na situação, ele muda, irmãos. Aquilo que estava levando aquela mulher a ficar deitada, entenda que prostrada, quando ela teve esse encontro com o Senhor, a vida dela mudou. Por isso, volto a dizer, Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abra a porta. Convida Jesus para a sua casa. Que casa? Seu coração. Convida Jesus para morar, para habitar. Convida Jesus para transformar, para restaurar, para curar as feridas que necessitam ser curadas, para sarar as dores que necessitam ser sanadas. A casa aonde Jesus entrou, houve transformação. Quando Jesus está lá em João capítulo 2, naquela festa, faltava algo. E Jesus trouxe o que faltava àquela casa. Jesus traz aquilo que falta ao seu coração. Às vezes está faltando alegria no seu coração, Jesus traz. Às vezes está faltando amor no seu coração, Jesus ele traz. Às vezes está faltando paz no seu coração, Jesus ele traz. É Ele que tem essa condição de mudar, de nos transformar, de nos fazer completos, de nos fazer perfeitos. Por isso entenda isso. Por isso que eu preciso reconhecer que só em Jesus a minha vida vai ser transformada. Por isso só em Jesus a tua vida vai ser transformada. Volta onde nós começamos, Romanos, capítulo de número 3. Que essa palavra ela esteja no seu coração. Uma palavra muito profunda,
Jesus te ama, coloca isso no teu coração. E não importa a situação que você se encontra, não importa o momento que você possa estar vivenciando, não importa aquilo que possa estar no seu coração, Jesus quer te ajudar, Ele quer te colocar de pé, Ele quer assim sarar suas feridas, Ele quer assim te conduzir, Ele quer te direcionar num caminho certo, num caminho direito. No versículo 23, Romanos, é o capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado, ele nos impede de participar do que Deus tem preparado para a nossa vida. Verso 24. E sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra justificados quer dizer inocentados, como se o homem nunca tivesse cometido um pecado. A Bíblia diz que nós somos inocentados, como se nunca tivéssemos cometido um pecado. É o que Cristo faz conosco. Mas pelo quê? Pela sua graça, por essa obra de Deus, por esse mover do Senhor que cura, liberta, restaura e transforma. No versículo 25, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. O que é propiciação? É você se colocar no lugar daquela pessoa. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou o preço que havia ser pago. Por isso eu não preciso mais sofrer, porque Cristo sofreu. Eu não preciso mais padecer, porque Cristo padeceu por mim. E pela fé, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, irmãos. Por isso, olha que obra grandiosa. Para demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Que Deus possa colocar essa palavra no seu coração. Que Deus possa cercar a sua vida. Que Deus possa fortalecer você. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma especial. E nós vamos orar hoje, para que a presença de Deus, para que o poder de Deus possa cercar a sua vida. Tudo isso que nós vimos se resume na condição de Cristo entrar na nossa vida. Abra a porta do seu coração, convida Jesus hoje, Ele vai cercar você. Vamos colocar de pé. Você em casa também, participe conosco dessa oração. Feche os seus olhos, no nome de Jesus. Pai, primeiro eu venho agradecer ao Senhor por essa palavra. Meu Deus, esta mensagem veio de Ti, do Teu coração, veio de Tua presença. Esta palavra veio do Senhor para com a sua igreja, para com os Teus filhos que aqui estão diante do Teu altar. Ó Deus, que vieram ouvir a Tua voz. Meu Deus, que se colocaram nessa noite, que se dispuseram um tempo para receber a Tua palavra. Deus, nós precisamos entender que quando o homem, Pai, ele continua sem Jesus, ele já está em condenação. Porque a condenação do pecado o levará à morte, à vida eterna. Deus, ele vai perder. A morada eterna ele não vai conhecer. E quantos ainda não aceitaram a Ti como o único Senhor e Salvador da sua vida? Quantos ainda não tomaram essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, de colocar a tua vida diante do altar do Senhor? Meu Deus, de ser alcançado por Ti, fortalecido pelo Teu nome, de ser renovado por Sua presença. Mas nós estamos aqui nesta noite buscando a Ti, porque sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas. Porque sabemos que o Senhor, ó Deus, veio para salvar a todos, que o Senhor enviou a Jesus não para que condenasse, mas para que trouxesse verdadeira salvação. E é por isso que eu estou diante da sua presença agora. Eu venho diante do teu altar na certeza que o Senhor é Deus,
na certeza que o Senhor faz o impossível, que o Senhor tira da nossa vida tudo aquilo que tem nos atrapalhado de vivenciar a tua graça, de desfrutar do teu reino, de desfrutar da tua presença, do teu amor e da tua virtude. Venha sobre estas vidas agora que estão diante do teu altar. Venha sobre estas vidas agora que estão clamando pelo Senhor, que estão buscando pela tua força, pela tua unção, pelo teu poder, que estão clamando por tua presença e declarando: Senhor, eu necessito de ti. Não existe outro nome a qual devamos ser salvos, ao não ser o nome de Jesus. É por esse nome que vidas são curadas, Deus. É por esse nome que vidas são alcançadas pelo Senhor. É por esse nome que vidas são restauradas pelo teu poder. É por esse nome que vidas são tocadas por ti. E eu quero ver o teu mover sobre cada vida. Eu quero ver a tua unção de pessoa em pessoa agora. Meu Deus, trazendo a restauração que a tua igreja precisa. Meu Deus, fazendo as maravilhas que o teu povo busca, fazendo o impossível acontecer. Porque o Senhor é Senhor, não existe outro, e a tua palavra diz que todo joelho se dobra diante do nome de Jesus Cristo, e é nesse nome que nós estamos orando, é nesse nome que estamos clamando, invocando o teu poder agora. Há vidas que estão presas, que não conseguem, meu Deus, como a sogra de Pedro, havia uma febre sobre a vida dela, havia algo que levava aquela mulher a se viver prostrada, que levava ela a viver caída, Deus, a viver ali em cima de uma cama. E quantos estão nessa condição? Meu Deus, quantos estão numa depressão, numa ansiedade, Deus? Quantos estão enfermos, estão doentes e necessitam desse toque, desse mover do Senhor agora? Necessitam do teu poder, da tua unção. Quantos estão enfrentando batalhas, adversidades? Quantos estão diante de guerras, Pai? Deus, a cabeça dessa pessoa parece um furacão, de tanta turbulência que tem sobre esta vida, mas o Senhor é que vai aquietando esse coração, que vai tirando desse coração todo medo, toda preocupação, que vai tirando desse coração toda dúvida, toda incerteza, que vai tirando desse coração tudo aquilo que não é do Senhor agora, tudo aquilo que tem feito essa pessoa se prostrar, que tem feito essa pessoa olhar para trás, desanimar. Meu Deus, é o Senhor que vai enxugando o choro desses olhos, é o Senhor que vai enxugando o choro desta pessoa, esse que nas madrugadas tem tido lágrimas da tua presença. Então venha com teu mover agora. Eu quero ver o teu poder de vida em vida, de pessoa em pessoa, porque eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, e nesse nome nós combatemos pela fé toda influência do inferno, e por esse nome nós combatemos o bom combate da fé, exigindo que o diabo, que o inferno ele saia, ele vá batendo em retirada, que ele vá soltando a tua vida. Ore conosco, você em casa, levanta a tua voz aí, você que necessita de um mover de Deus, há uma unção do Senhor sobre a tua vida. É tempo de se levantar, de se colocar de pé. Quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, ele colocou ela de pé. Então venha colocando essa pessoa de pé, que está aí desanimada, meu Senhor, que está aí esmorecendo, Deus, que está murmurando, Pai, que está em uma dificuldade, enfrentando uma batalha numa área da sua vida, mas eu creio que Tu és aquele que muda, Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que vai transformando. Então venha restaurando esta vida agora, esse que está no vício do álcool, das drogas, das bebidas, esse Deus que está preso num vício, um vício da jogatina. Eu estou exigindo, Satanás, em nome de Jesus, pelo poder, autoridade do nome de Cristo, você vai sair dessa vida, você vai bater em retirada agora. Eu estou paralisando toda a tua obra, exigindo que você saia, que você desapareça, que você bata em retirada, que você solte essa vida, em nome de Jesus.